Bom dia aí, meus mecatrônicos do meu coração, aí, turma que tem deixa eu pensar assim, um cabo de 80 watts no meu coração, de potência, aí, de energia no meu coração, né, meninos? Aí. E, moçada, a aula passada, minha amiguinha Larissa, sua linda, e Ju, sua linda, povo aí, meu amigo Gabriel aí, que fica secando o galo, né? E quando o meu Gabriel seca o galo, o galo se dá bem, continua, Gabriel, você está fazendo bem para o nosso time, né? Meu amigo Série B aí. Acontece, Gabriel, o bullying é pesado para o Arcão, cruzeirense e o Arcão fugir. Qual é a ideia, moçada, meu amigo Gabriel? Brincadeira essa parte, falando sério. A aula passada foi uma aula bem legal, mas a aula passada, na verdade, Júlia e Larissa e Ana e demais da turma aí, o Ercão bateu na cara de todo mundo aí na aula passada. A Júlia mandou embaixo aqui. Foi pesado. Por que o Ercão bateu na cara de todo mundo na aula passada aí? O que eu mostrei para você por A mais B? Que nós não somos o quê? Que eu quebrei na aula passada aí? Nós não somos o quê? Que janela passada, hein, meninos? É isso aí, Júlio. A gente não é santinho. Nós não somos. A gente também tem hora que é o quê? Não, 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 não. É malvadão. É malvadão, né? Às vezes a gente é malvadão, às vezes. Tá? Efetivamente dizendo que o Brasil foi um país, meu amigo, vou falar mais sério, que destruiu de forma efetiva um outro país vizinho. E passados aí mais de 150 anos, esse país vizinho não se recuperou até hoje. Bom, então é bom dizer isso mesmo para vocês. E aí, mas aí eu preciso vou falar o assunto de hoje. A gente leu a passada, aquele textinho, né? Acho que eu li para vocês, mandei o link para vocês, enfim, eu mandei a foto do livro para vocês. E a aula de hoje é um negócio muito bacana. O que a aula de hoje vai mostrar para vocês? A aula de hoje vai mostrar, vou seguir a passada da aula passada. Qual que é a passada que está tocando, gente? Deve ser alguma coisa importante. Mandou 15 mensagem. Deixa eu ver uma cobrança aqui. Ah, não. Agora não tem, não. Agora tem um problema agora aqui. Acontece, meninos, ó. Rapidinho, peraí. Só um minutinho, peraí. Desculpa aqui. Estou em aula, Valdir, já falo com você. Então, qual é a ideia, meninos? Qual é a ideia? Eu vou ter aí um processo, moçada, dizendo que, de forma efetiva, eu tenho o Pedro II no governo, e o Pedro II, naquele momento, Júlia, vai ter dois pontos importantes. O primeiro ponto importante é o seguinte, que o Pedro II, ele é um cara maravilhoso, porque ele defendeu o Brasil da opressão, da destruição, da onipresença, do risco de invasão dos malditos paraguaios. Só que, a contraponto, eu tenho dois fatos que eu vou começar a aula com isso hoje, que é o seguinte, que eu vou colocar, então, vamos para o quadro, que é os pontos que me interessam na aula de hoje, não o que eu falei para vocês aqui. Vai ter um quadro, vou ter um quadro, vai ter um quadro rosa hoje, vai meter um quadro rosa aqui, vou meter um quadro rosa. Vamos meter um quadro rosa aqui. Pronto, aí, ó. Quadro rosa aí. Pronto, agora vamos mudar a cor do quadro. Estou agarrado agora aqui. Eu tenho, meninos, um quadro rosa agora aqui. O que acontece, moçada? Eu vou ter agora aqui, muito importante, que eu vou chamar aqui, ó, de decadência da monarquia. Só que, Júlia e Larissa e meninos e meninas aí, eu vou ter uma coisa importante. Eu vou mudar a data aqui. Eu vou colocar a data de 1870 ao fim da monarquia, né? Por que eu vou colocar essa data aqui, meus queridos e minhas queridas? Por uma questão muito simples. Eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Depois, ó. Vou colocar um dos legados da Guerra do Paraguai foi o enfraquecimento da monarquia. Então, por que eu vou ter o enfraquecimento da monarquia depois da Guerra do Paraguai? Eu já falei para vocês aqui. Primeira coisa, o Pedro, inicialmente, ele é visto como um cara bom. Que foi bom para o Brasil, o Pedro foi legal, o Pedro salvou o Brasil. Só que eu vou ter aqui dois problemas. O problema um, meus amigos, que eu vou enfraquecer a monarquia, é em relação ao processo de endividamento do Estado. O segundo traço importante é em relação aqui ao processo de fortalecimento de um novo grupo, que vai ser o exército. Porque vamos lembrar, meninos, antes dessa fase aqui, o exército era visto como um bando de Zé Mané. Exatamente, Ju. Você fortaleceu o exército também.
Então, quer dizer, um bando de mané. Só que agora não. O exército, ele ganhou força, ele ganhou corpo. E mais que isso, o exército, agora estamos de rosa hoje, eu estou de rosa, estou bonito de rosa, eu gosto de rosa. O exército, o quê, Júlio? Ele ganhou uma coisa importante, que é prestígio. A instituição Exército Brasileiro, ela vai ganhar credibilidade, ela vai ganhar força, ela vai ganhar respeito. E vocês não foram meu aluno no ano passado, né? Vocês não foram meu aluno no ano passado. Mas eu falo para vocês rapidinho, que ano passado, quando eu desci de vocês, eu falo muito isso. O pessoal tirou até a folha que eu guardei para vocês. Todo ano o Arcão trabalha com a folhinha. Foi a velha do Arcão já, né? Para começar o curso do sexto, primeiro ano. É o seguinte, quando eu falo de Estado, eu tenho uma coisa muito importante que os militares têm e que eu tenho, que vocês têm também, que é o seguinte, o que acontece? O que o Exército tem? É o seguinte, Júlio, ouve essa. Não sei se você escuta essa conversa, mas alguns eu sei que escutam essa conversa. Enquanto você morar na minha casa, comer a minha comida, dormir embaixo desse teto, você vai fazer aquilo que eu estou mandando. Quando você crescer e blá, 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 você faz o que você quer. Até lá você me respeite, bababá, bababá, bababá. Isso é um poder de coerção. Eu falo assim, se você não fizer dever de história, você vai levar pau. Ou seja, a reprovação é um poder de coerção. E o que o exército tem para coagir agora o nosso monarca, que é o Pedro II? Essa aí que o exército tem. Qual a coerção do exército? Prestígio. Não, não seria prestígio, né? Prestígio pode ser, Gabriel, concordo com você, cara, mas tem uma coisa mais importante que o povo e mais importante que... Ei, Aaron, você é bom, hein, cara? Tá louco, o Aaron é bom demais. O que os caras vão ter, Aaron, que é o seguinte, cara, eu vou ter, meu irmão, isso aqui, cara. Você faz aquilo que eu mando, eu te rebento, imundo. Você ou seja, ou você faz o dever de história, rapazinho. Você vê a minha aula, rapazinho, eu reprovo você. Essa ameaça que eu te faço, isso é poder de coerção. Boa, Lari, já foi no modo humano aí. Pipoco nele, certo? Tá ligado? Ó, então, qual é a ideia mesmo aqui? O exército agora aqui, ele vai ter um negócio chamando, o exército vai ter aqui, que é muito importante dizer isso, que eu vou chamar de poder coerção. E esse poder de coerção ele é extremamente importante. E ele agora vai estar alavancado por duas coisas importantes. Vai coisa setinha é bom, ficou bonito o quadro rosa, ficou bonito o quadro rosa. Eles vão ter, primeira coisa, eu falei para vocês agora aqui, eles vão ter uma ideia do prestígio. Esses caras vão ser prestigiados. E a outra coisa que vai começar a povoar a cabeça desses caras, foi para passar, vocês falei, mas não expliquei, eu vou chamar a ideia de positivismo. E o positivismo, ele é calcado em duas esferas muito importantes. Eu começo a aula falando disso e eu fecho a aula falando disso. O positivismo, ele é calcado em duas coisas muito importantes. A primeira coisa, que esse positivismo é algo que vai criar uma ideia da ordem. E essa ordem vai gerar um negócio chamado de progresso. E aí eu vou ter que entender que essa ideia surge de um cara muito importante chamado de Auguste Comte, que é o pai do positivismo. E o Comte, ele prega uma coisa muito importante chamada de método, e esse método vai estar ligado, obviamente, a uma questão importante chamada de razão. Razão. Quem te falou que o Pedro II é imperador? Pois. O pai dele, sim, concordo com você. Mas quem falou para o pai dele que ele é imperador? Ah, dona Larissa. Ah, dona Larissa. Essa conversa nossa, Sabrina e Larissa, começou lá atrás. Quem te fala que o imperador eu gosto muito da Xuxa Meneghel. Né? Xuxa Meneghel tem uma música que fala, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Ou seja, quem é o cara lá de cima? É Deus, é a igreja.
Então, o que o Conte fala? Será? Qual a lógica disso? Qual a racionalidade de um pai passar o poder para Xuxa é monarquia, Xuxa é monarquia, é rainha dos baixinhos. Ai, gente, na época era um modelo diferente. Deixa para lá. Deixa bem para lá mesmo. Isso é pesado. Não é momento. Então, moçada, o que vai acontecer, Larissa? Você vai ter aí algumas coisas importantíssimas no Brasil. E o Conte, sim, Júlia, o iluminismo vai influenciar muito o Conte, na ideia da razão. E o Conte, olha como é que é interessante, ele vai criar uma coisa nova, que ele vai, gente, isso aqui é um pouquinho mais filosofia, uma Diógenes, né? Pessoal, porque é filosofia, como é Diógenes, como eu vou tentar trabalhar o seguinte, olha só, o Conte, ele vai romper uma coisa importante. O que ele vai romper? Ele vai trabalhar com uma ideia de religião não metafísica. O que é metafísica? Além do físico. Então ele fala, olha, o ser humano ele pode ser religioso, mas ele não precisa acreditar numa divindade extraterrestre. Para ele, a religião é baseada na ideia do amor, da ordem e do progresso. Se eu sou um cara que ama as pessoas, que respeita a ordem e busca o progresso, eu sou um cara religioso na ideia do Conte. Eu vou mostrar para você um videozinho de um tiozinho aqui, um videozinho um pouquinho, um vídeo legalzinho, é 4 minutinhos de vídeo, mas esse vale a pena assistir. Quer ver só um minutinho achar o videozinho aqui, para poder assistir. Só um minutinho aqui. Cadê o tiozinho aqui do vídeo? Aqui, o vídeo está aqui. 24 minutos, é um vídeo bacana. Bem legal o videozinho. Ao som do harmônio, ecoa uma tradição marcante na história do Brasil. Estamos no Templo Positivista, o único em funcionamento no mundo e também o único construído conforme o modelo arquitetônico de Auguste Comte. No altar, a imagem de uma mãe, a humanidade. Nas laterais, bustos com grandes nomes da filosofia, as artes. O positivismo propõe a existência, a interpretação da ciência e o conhecimento, valores completamente humanos. O lugar foi inaugurado há quase 90 anos e tombado pelo Patrimônio Estadual em 2010. O guardião, Erlon, foi quem nos recebeu. A ligação com a doutrina começou ainda pequeno, quando o pai o trazia ao templo. Em 2013, o último responsável adoeceu e mais tarde faleceu ou se transformou, como diz a doutrina, deixando um pedido para que Erlon seguisse no posto. Eu comecei como auxiliar do mestre Capelli, Frânio Pedro Capelli, que sempre temos que lembrar esses grandes homens que ficaram praticamente sozinhos e muito mal compreendidos, muito mal assessorados, sozinhos à frente da instituição por muitos anos, mas sempre mantendo o ideal de mantê-la aberta, não cedendo à especulação imobiliária, não cedendo a interesses de grupos partidários, de grupos de interesses de bairro. Na fachada, palavras conhecidas. O positivismo tem influência marcante na proclamação da República, ou a República que não foi. Assim, Aristides Lobo, ministro do governo provisório de Deodoro da Fonseca, mostrou seu descontentamento com o fato. Segundo ele, o povo, que pelo ideário republicano deveria ter sido o protagonista dos acontecimentos, assistira a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ver, talvez, uma parada militar. Para entender, é preciso relembrar. No final do século XIX, o Brasil era a única monarquia na América. As instituições atrasadas e fraudulentas. A proclamação foi um golpe militar que pouco ou nada mudou no modo de controle social, segundo os historiadores. Mas, para entender a relação com o positivismo, é preciso considerar que os ideais kantianos iam ao encontro dos anseios de militares e membros da classe média republicanos. Defendiam a ordem como caminho para o progresso. Muitas medidas governamentais no início da República tiveram base positivista, como a separação oficial entre Igreja e Estado na Constituição de 1891. Talvez o maior avanço que Augusto Comte trouxe para o pensamento humano, para o novo paradigma da religiosidade, seja esse. Uma religião
não teológica, dissociar a palavra religião da palavra teologismo. Nós podemos ser muito religiosos nos religando ao próximo, sem necessariamente ter que nos religarmos a um Deus ou a alguma força fantasmagórica, sobrenatural. Isso aí fica no íntimo de cada um, na crença individual de cada um. A doutrina também está expressa em um dos principais símbolos do país, que é uma mescla de referências. O verde simboliza a Casa de Bragança, da qual fazia parte Dom Pedro I. O losango amarelo, uma homenagem à Casa de Habsburgo, de Dona Maria Leopoldina. O círculo azul representa o céu da manhã de 15 de novembro de 1889. Sobre ele, duas expressões positivistas do lema: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por meta. Muita gente se pergunta por que a palavra amor não foi incluída. Recentemente, o tema voltou a ser discutido quando o designer Hans Donner propôs adicionar a expressão. Ao invés de colocá-lo na bandeira, talvez a gente deva realmente fazer uma reflexão de onde nós podemos colocar o amor na nossa vida, nas nossas práticas políticas, não é? Porque quem ama não se corrompe, quem ama não deixa as crianças sem merenda em função da corrupção, não é? Quem ama não entrega um patrimônio nacional de mão beijada para as oligarquias estrangeiras. O amor nunca foi tirado da bandeira, ele estava subentendido na bandeira, seja como parte integrante da ordem, ou seja na dupla face de Teixeira Mendes, como o altruísmo, que é um amor sem a necessidade de receber nada em troca. Tio, curtiram, viram o vizinho, tiozinho? Ou seja, qual que é a ideia aí? Deixa eu apagar aqui, peraí, desligar aqui. Aqui. Influência do iluminismo, a gente tá cara isso. Então, qual é a ideia do iluminismo? Olha, eu vou criar ordem para ter progresso, beleza? E aí, lá, os militares vão ter uma coisa muito bacana aqui, enfim, na visão deles, que é, eles vão ter o método da razão, e esses caras aqui do exército, eles passam por uma coisa muito complexa naquele contexto. O que esses caras passam a fazer? Esses caras passam a efetivamente a questionar o monarca, a perguntar algumas coisas, e além disso, eles vão reivindicar algumas coisas. Eles vão questionar e eles vão reivindicar algumas coisas. Exemplo, um negócio chama monpeio. O que é monpeio? Se eu morrer amanhã, minha esposa vai receber pensão. Os militares reivindicam isso. Sacaram como uma coisa funciona? Então, os militares passam a questionar o Pedro II. Então, o Pedro lá, não é mais aquela figura, Pedro II legal. Não. Ele passa a sofrer críticas. Beleza? Então, isso é complicado. Por isso eu vou colocar no final da aula, vou colocar a frase assim, a monarquia, ela não cai, ela é abandonada. Beleza? Então, esse grupo passa a questionar o governo. Podemos seguir? Podemos seguir? Isso aqui é um... Fala, Gabriel. Ele acabou comentando sobre a criação da bandeira. Uhum. De onde que veio aquele... Ele teve uma explicação diferente do que, tipo, que tinha, assim, por exemplo, que o verde... O verde das matas, é conversa. Não, nada disso. Isso é conversa. A bandeira é uma homenagem ao Pedro II mesmo, a monarquia mesmo. Essa ideia de fazer uma formas geométricas, né, que são as mais comuns, né, somada com a ideia de ter um país ordeiro e progressista, e eu vou colocar o Cruzeiro do Sul, aí viu, Gabriel Augusto? O Cruzeiro do Sul, cara, na bandeira, não é isso? E aí eu não sei como é que chama a estrela que fica fora desse processo. A gente fala, mas são os estados brasileiros e Brasília, não é bem por aí, cara, a questão é mais profunda que parece ser, sacou? Aprendeu mais uma hoje, hein, cara? Mas de onde vem essa história, então? Cara, isso vira mito urbana, cara, vira lenda urbana, né, cara? Porque assim, como você quer fazer um país mais identitário, vamos chamar assim, você fala que a bandeira é para elogiar as coisas do seu país. Porque, cara, o que é mais confortável para você como brasileiro? Falar para você que o verde da Casa de Habsburgo, você nem sabe direito o que é isso, ou o verde da mata brasileira? Sacou? Então, você vai criar uma ideia de identidade nesse princípio. Você teoriza de um lado e cria um mito do outro. Mais ou menos igual ao Papai Noel. Que nenhuma criança esteja me ouvindo aqui na sala de aula, por favor. Nenhum irmãozinho esteja perto da minha aula aqui, por favor, senão eu vou ficar muito triste. Beleza? Papai Noel, viu, Júlia? Não existe, tá? Deixa eu contar para vocês que não existe. Sabia disso já? Te contaram já? Tá? Então, eu tô te contando hoje. Papai Noel não existe e nem cegonha existe. Gabriel, o que é mais confortável para o Brasil?
Papai Noel ou saber que seu pai pagou em 10 vezes no cartão de crédito e comprou puto pra caramba entendeu? Percebeu? Ideia do conforto? Sim. Entendeu? Você foi né? Então a pegada é essa. E aí, meninos, eu vou colocar no quadro aqui uma coisa que eu não respondi a pergunta? Sim, sim, sim. Beleza, cara. Então, qual é a ideia, meninos? Eu vou colocar aqui, galera, a gente toma uma coisa lá. Destruindo a infância dos irmãozinhos da turma. Sabrina, brinca não. Porque eu nem dorme à noite, preocupação se tinha criança perto aí. Olha lá. Qual é a ideia, meninos? Nem brinca. Qual é a ideia, meninos? Isso aqui, eu não gosto de chamar o nome, não gosto de chamar, mas se cair no Enem, você sabe o que eu estou falando. A gente chama isso aqui, ó, de questão militar. Eu não gosto de usar esse nome, porque eu não acredito que esses rótulos historiográficos sejam chatos pra cacete. Podemos dar o assunto agora? Vamos trabalhar agora, meninos, com um aspecto que eu acho muito importante e cultural, que eu vou chamar aqui, meus amigos, e eu vou colocar aqui, vou colocar de forma efetiva aqui um negócio muito importante, que eu vou chamar aqui, ó, de questão religiosa. A questão religiosa, ela é muito importante, moçada, porque a religião, ela está ancorada, está calcada num aspecto muito importante, que é da nossa formação cultural. Como assim? Religião, gente, é algo da nossa cultura, beleza? E aquela coisa, nesse período aqui, haverá alguns problemas. Deixa eu fechar o quadro, vou bater um papo aqui. Não sei se Jesuânia, mas eu acho que deve ter em Jesuânia, deve ter quermesse em Jesuânia. Ou tinha quermesse. Gente, tudo que eu falo que tinha é pré-pandemia, tá? Então, pandemia não tem porra nenhuma no mundo, mas em Jesuânia não tinha quermesse, Júlio? Tinha, Rubim? Quermesse? Quem é aqui de 3 pontas? Quem é que mora em 3 pontas? Alguém aqui de 3 pontas? Quem é 3 pontos? Quem é 3 pontos aqui? Alguém é 3 pontos? Não sei, né? Ninguém é 3 pontos? Beleza. O que é SV, cara? Santana da Vargem tem quermesse. O que é quermesse? É uma festa da igreja. Mas não é uma festa dentro da igreja. É uma festa da igreja. Exemplo, tem lá. Aí o cara vai vender óculos pirata Paraguai, vai vender meia, vai vender churrasquinho, vai vender pastel, panela, calcinha, cueca. Exatamente. É a festa na praça, aquelas barracas montadas, aquele negócio todo, não é isso? E tem até um bingo da igreja, às vezes. Bingo, é bingo, tem bingo, eu vi isso, né? Que tio, aquele velhão aqui, velhão mexendo, né? Vai sair a primeira pedra. Vamos lá, a camisa dele, 10. Isso? Canela da véia, 11. É? Uma boa ideia. Qual que é a pedra, gente? Para mim aqui é... Oh, obrigado, Rubens. Rubens salva a minha aula. Qual que é a pedra, Rubens? 51. Gente, então isso no Brasil é super comum. A minha mãe ganhou uma moto no bingo da igreja. Sério, não, mas sortuda, ganhou um 10 reais. Me ligou, falei, ganhou um bingo, faz 2 anos atrás, ganhou uma moto. Me ligou, mas ganhou uma moto. Bom, e isso, quer ver? Aí tem um amigo meu que mora na Europa, que está conversando de lá, mas eu estava em Poço Fundo esse dia, até que tem Poço Fundo, vou mostrar uma coisa para você. Cara muito religioso, não é? E aí eu fiz uma livezinha para ele, né? Tocar uma música assim, que pescar aqui nada, vou beijar na boca, não interessa, vai dar 7 para cada homem. Não tem um negócio desse? Não tem uma música dessa? Ou seja, é uma música. Tem assim, já paguei quem eu devia, graças a Deus eu estou sossegado. Eu estou com o burro na sombra e estou levando o cunhado. Enchi o tanque. Né? O cara tem uma música de adultério. Não é que ela é tocada na igreja, mas ela é tocada numa cerimônia, numa instituição, numa. Você pode chamar o que você quiser chamar, num evento ligado à igreja. Que tem bebida alcoólica, que tem produto falsificado, que tem jogo de azar. Ou seja, se você falar de uma forma muito fria e muito moralista, isso não tem nada a ver com a igreja. Você concorda comigo? Ou quem é católico aí? Concorda comigo? E por que eu vou dizer para vocês? Vamos falar de Papa agora, dessa matéria aqui. Igreja toca, a igreja dá do que? Tá poucos. Exatamente. Olha isso, ver, meninos. Quem que é o Papa atual? Quem que é o Papa atual?
Francisco. Que, na verdade, ele chama... Como é que ele chama? Alguém sabe como ele chama? Como é que Francisco chama? Jorge Bergoglio, né? Bergoglio. E o Bergoglio, ele é de qual congregação? Ah, detalhe. Porque a igreja, gente, não é uma coisa só. A igreja tem várias linhas, né? O Bergoglio, qual congregação que ele é, Ana Carolina? Alguém sabe, hein, meninos? Ah, ele é Francisco. Ele é de qual congregação? Eu falei. Ele é um? Quem sabe, hein? Dá uma bugada aí. Procura aí. Ah, ele é franciscano. Ele é argentino, é franciscano. E qual a ideia dos franciscanos? Alguém sabe? Aí eu fico com apêndice. Eu não sou católico, mas eu fico puto com o catecismo. Sabe por que eu quero catecismo, cara? O povo fica lá, tem que ensinar com vocês, gente. Vou ensinar com vocês. O pessoal que é franciscano, eles têm uma ideia de ligar a corrente de São Francisco de Assis, que é o voto. Exatamente, Rubim. São Francisco, cara, qualquer ideia. É ser um cara caridoso, piedoso, pobre. Tanto o Bergoglio é um cara muito simples, né? Muito simples. Eu falei para vocês do filme Já Dois Papas? Falei para vocês que não. Falei para vocês do filme? Falei para vocês? Falei, não falei, Júlio? Não. Gente, beleza, mas não. Quem que é o Papa antes do Bergoglio, do Francisco? Quem é o Papa antes? Vou falar de Júlio agora aqui. Quem é o Papa antes dele? Antes do Bergoglio? É um cara chamado de Bento XVI, que é o Papa emérito. A gente tá vendo até hoje, né? Quer morrer, falou que morrer. E o Bento XVI, ele é um cara chamado Joseph Ratzinger, que é intelectual da Igreja Católica. Eu acho que eu posso errar aqui, mas depois que confere para mim. Procura para mim alguém aí no Google, põe aí. Qual é a congregação do Bento XVI? Acho que ele é deoniano. Deoniano, ele é, não, redentorista, não sei mesmo. Procura para mim, alguém procura no Google para mim. Qual a congregação do Bento XVI? E o Bento XVI tinha uma postura diferente do Papa Francisco. Perceberam? Ele gostava de ouro, gostava de andar bem vestido. E um filme que quem não assistiu, quem gosta de cinema, tem que assistir, é o Dois Papas. Dois Papas, você assistiu, Júlio? Assistiu? É muito legal o Dois Papas, é um puta filme, assim. Assistiu, Larissa? Assistiu o filme Dois Papas? Esse, para vocês, viu? Para mim, é uns top 3 do que eu assisti nos últimos 5 anos. É um puta filme, os Dois Papas. Que mostra o seguinte, mostra a discussão aí, mostra a humanidade dos papas, que são homens como nós. É muito bonito, muito legal de ver, vale a pena assistir Dois Papas. É um puta... Acharam a congregação do cara aí? Acharam a congregação do Bento XVI? Ninguém achou? Depois eu procuro falar para vocês depois, acham, sem problema. E aí, moçada, o que eu vou ter no Brasil aqui? Só que no Brasil, eu tenho um problema. Qual que é o problema no Brasil? Vou colocar aqui, formação cultural. E outra coisa, moçada, é o seguinte. No Brasil, há uma questão super importante que eu vou chamar aqui de padroado. O que é o padroado? É a união da igreja e do Estado. Eu não entendi nada que você falou, vou te explicar. Vou começar perguntando aqui uma coisa bem óbvia, vamos ver quem vai acertar aqui. Como é que vai acertar? Câmera ligada é mais fácil aqui. Vai lá. Júlia, como é que você chama? Júlia? Não. Errado. Alice, qual é o seu nome? Larissa de Oliveira Falcão. Errado. Quem mais? Para falar o nome que tem o microfone aí. Quem mais tem nome aí? Quem tem microfone fácil de falar aí? Quem tem microfone? Gabriel, como você chama? Gabriel de Acevedo Costa. Errado. Como que eu chamo? Ah, eu chamo... Não, senhor. Isso não é fantasia, rapaz. O meu nome é 033-156-626-57. E vocês aí, alguém sabe o nome de vocês? Ó, Luiz, ó, Bianca. Como é que você chama, Bianca? Qual é o seu nome, Bianca? Bibi tá aí? 020-742-16688. Prazer. 033-156-626-57. Prazer. Prazer. Porque o Júlia, o Larissa e o Gabriel são nome de fantasia. Os parceiros chamam-se de Júlia, de Larissa e de Gabriel. Os parceiros chamam-se de Bianca. Mas, na verdade, ninguém aqui tem nome. Nós somos o quê? Uma série de números. E o que é o CPF? A sigla. Cadastro de pessoa física. Serve para quê?
Serve para quê? Para identificar a pessoa. Identificar a pessoa, Gabriel, concordo com você, cara. Mas isso daqui que faz valer. Júlia, você é católica? Não, é católica? Você é católica, Larissa? Católica, Larissa? Foi batizada? Foi? Tá. Mas quando você nasceu, onde você foi registrada? No cartório? Cartório, exatamente. E só não sei se você pensa em casar, você pensa em casar um dia? Pensa em casar um dia? Não pensa em casar? Mas poucas pessoas, não, é que eu conheci uma pessoa maravilhosa, é que eu vou casar com essa pessoa. Qual casamento que vale? Da igreja? No cartório? Cartório. E o Arcão, quando você crescer daqui a uns tempos, vai começar a ganhar dinheiro, vai começar a ganhar dinheiro, ser feliz, bem-sucedida profissionalmente. Ai, falando do Arcão, ele é lindo, ele é lindo. Você vai pagar um negócio chamado de imposto de renda. Eu calculo aonde? Pelo seu CPF. Vamos voltar agora para o Pedro II. Como é que eu sei que a Larissa nasceu? Livro de batismo. Que está onde? Na igreja. Como é que eu sei que a Larissa se casou? Livro de casamento. Na igreja. Como é que eu sei quanto a Larissa ganha? Através do livro de tombo, que é o livro do dízimo. Que está onde? Na igreja. Então, isso é o padroado. União do Estado com a igreja. Quem não é católico, dona Júlia, está excluído da sociedade brasileira. Você pode até ter os seus cultos religiosos, beleza. Mas você está fora. Beleza? Hércules, não achei congregação do Bento XVI, porque eu achei que na Europa não tem muito isso, congregação. Eu acho que ele é da América Latina. Não, muita congregação. Elas são europeias. Eu acho que... Rapidinho, o Google. Deixa eu ver aqui. Google, mudar o nome. Ok, Google. Ok, Google. O Google não quer funcionar agora. Estou precisando dele. Ok, Google. Ok, Google. Não deu, viu o telefone. Ok, Google. Não funcionou. Já olha para vocês aqui. Procura para... Põe aqui, ó. Põe esse nome aqui, ó. Tenta colocar esse nome aqui, acho que é assim. Joseph, acho que é assim que escreve. Do é Ratzinger, né? Já, por aí. Qual o nome do Papa Bento XVI? Copia e cola para uma ligação dele, mais fácil. Então, qual é a ideia, meninos? Ó, vou ter que fazer. O Google sempre dando aula e grita na minha aula, mas agora não funcionou. Ok, Google? Não, o Google não tá bom, não. Então, o que acontece, meninos? Você vai ter o quê? A união entre igreja e Estado é direta. E isso tem um nome, meninos, ó, que eu vou chamar aqui, ó, de sistema do padroado. Ou seja, o que é o padroado aqui? Quem é que é o chefe da Igreja Católica? O chefe da Igreja Católica no Brasil vai ser quem? Vai ser o imperador. Então, no mundo inteiro, o chefe da igreja, ou no mundo inteiro, o chefe da igreja é o Papa. No Brasil é quem? É o imperador. Ai, 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 ai. E eu não falei para vocês agora há pouco que o catolicismo brasileiro é meio muito liberal demais? Que tem jogo, que tem coisa pirata, que tem bagunça, não é isso? Tem até o pessoal, às vezes, do Congado, Congado. O cara pega o Congo, que o pessoal negro, né? O pessoal... O Papa fala, puta que eu pariu, que trem, que é isso, gente? Que é isso? Vocês estão fumando drogas aí no Brasil, não é possível. Ô, calma. E aí a igreja, um negócio chamado de Concílio do Vaticano I, que eu vou errar a data, como se for errar a data, sempre errar a data, isso aqui não é certo, não dá errar a data sempre isso aqui, que vai ser, ó, vou chamar de Concílio do Vaticano I, vai criar uma coisa muito importante, que são duas ideias que são a mesma coisa, mas vou colocar diferente, que vai ser o concílio tem duas coisas. Criar um negócio que a gente chama de ultramontanismo, que é a mesma coisa que a gente chama de romanização. Ou seja,
todo católico tem que obedecer o Vaticano. A gente, Sabrina, a gente enlouquece os caras, velho. A gente quebra os caras no meio. Então, o que é o ultramontanismo, romanização? Todos os católicos têm que obedecer o Papa. Entenderam isso? Viu como o negócio ficou sério? Eu não quero musiquinha de nego bêbado. Não sei, Ana, vou procurar depois lá. Não sei se não, Ana, vou procurar depois, eu te falo. Mendes. Olha, eu não quero saber, Ana, se você pensa, acredita, quem manda é quem está ultramonte, atrás dos montes. Para quem não sabe, Roma é a cidade das 13 colinas. Então, é o ultramontanismo, ou seja, o Papa que manda. Entenderam bem? Nossa, que nervoso, hein? Nossa, pitizão. Qual a ideia, Marcelo? Aqui, o Papa, o quê? O Congo, Congo é o perfeito, da minha opinião. Perfeito? Esse PTF é perfeito? Também acho legal pra caramba, cara. Acho o Congo muito bonito, cara, muito bacana. Congo é muito bonito. Fluid Reis é muito bonito. Fluid Reis é bem bacana. Fluid Reis é quase uma entidade, né? Porque o cara vai cantar lá, o cara não tem música na hora. Chegou Jesus, menino, para abrir teu coração. Tem os malucos pulando na frente também, coisa árabe. O Vaticano não é muito afeito dessas coisas, não, tá? O Vaticano não gosta muito dessas coisas, não. O Vaticano fica meio puto com isso. Isso é popular demais, né? Isso não é erudito da igreja. O Ratzinger, então, nossa senhora. O Ratzinger, os livros dele, você bate pra caramba nisso. Não gosta nem a pau disso. Bom, mas enfim. Por que eu estou dizendo para vocês isso? Porque agora eu vou começar a ter no Brasil aqui, minha avó dava comida e pôs já era com Fluid Reis. É isso mesmo, Bianca. E é legal pra caramba, né? Os caras gostam de comer, e bebe, canta, e dança, e bebe umas cachaça. Olha lá, né? Recebe em casa. Uma coisa que o Vaticano odeia, passar bandeira. Tá vendo isso? Pessoas pequenas é muito isso, passar bandeira. O cara fica a bandeira assim, passa a bandeira aí. Aí passa a bandeira, dá uma coisa pro cara. É umas coisas assim que é muito brasileiro, isso é muito brasileiro. Isso o Vaticano odeia isso do fundo, o Vaticano odeia essa coisa do fundo da alma. Né? O Vaticano, absurdo isso, Brasil, enfim. Bom, e o Vaticano fala, olha, vai dar um BO violento agora. Com o Concílio Vaticano I, que eu não coloquei o ano para não errar, vou colocar o ano errado aqui, se der errado, depois vocês brigam comigo, depois eu arrumo o caderno aí, sem crise. O Vaticano fala, olha, primeira coisa, todo mundo obedece o Papa. Segunda coisa que vai acontecer, o Vaticano vai, agora da BO, ele vai proibir os católicos terem maçons. Tem algum pai na sala que é maçom aqui? O tio, o parente, ou algum menino de Demolei, ou alguma filha de Jó? Tem alguém aí? Algum menino? Você conhece, nenhum pai maçom aqui, não? Nenhum pai maçom, tio maçom, nada disso? Tem algum Demolei na sala aqui, não? Uma filha de Jó? Vou chegar, Sabrina, vou falar Sabrina já matou a charada aí. Sabrina, então é o seguinte, a maçonaria é uma instituição de homens, né, como se fossem cavaleiros medievais, o pouco que eu sei, que eu não sou maçom, então não sei muita coisa, então posso falar uma bobagem aqui, você está falando bobagem, paciência que eu não sei o que é, então um pouquinho que eu entendo, que eu sei o que é, então, enfim, aí bobagem falei. E a ideia da maçonaria é ajudar a comunidade e ajudar os irmãos. Né? É uma sociedade secreta e fechada. Né? E o Papa vai dizer que era uma seita e que ia contra os princípios do catolicismo. Então, o Papa fala, ou você é católico, ou você é maçom. Não pode servir a dois senhores. Esse papo todo de religião. Só que tem um problema. Tem um problema. Qual que é o problema? No Brasil, um dos maiores maçons do Brasil é um cara chamado de Pedro II. O chefe da Igreja Católica é maçom, que é proibido pelo Vaticano. Ferrou de verde e amarelo. E aí, meninos, você vai na missa, Larissa? Você vai na missa sempre, não? Você vai na missa de vez em quando, não? Vai na missa sempre, como é que é? Você é católica? Mais ou menos. Exatamente. Sabe aquela homilia do padre? Que é o sermão? Sabe o sermão, né? O padre lê o evangelho, depois ele faz o sermão. O que é aquela homilia? O que é aquilo lá? Porque é católico.
que ele fala na homilia dele? Ou no sermão, não sei quando se chama isso. Ele faz o quê? Em relação à homilia? Ele faz uma explanação, né? Vai explicar. Ah, Ana Carolina Médici, muito bom, Ana. Uma interpretação do texto. Então, o padre fala ali 10, 15 minutos te explicando aquele texto, fazendo um sermão. E no Brasil, começaram alguns bispos e padres a questionar o Pedro II no sermão da missa, dizendo que o imperador ia contra os ditames do Vaticano. Nesse sentido, o imperador não pode ser chefe da igreja, porque o Vaticano é acima de qualquer um. Olha o tamanho do BO, Sabrina. E aí você vai ouvir quem? O Papa ou o Pedro? Sabe o que o Pedro faz? Fala, E um desses bispos lá do Pará falou mal dele, ele mandou prender o bispo e condenou o bispo a trabalhos forçados, porque ele estava lendo um documento que não tinha sido aprovado pelo Papa, aliás, pelo Pedro. Então ele pega o documento lá do Vaticano e vai usar na paróquia dele. E o documento não é aceito pelo Pedro II. E manda prender um padre, um bispo, e condena o cara a trabalho forçado. Os caras falam, Pedro, ficou meio pesado, hein, velho? Dá uma maneirada aí. Aí liberou o cara. Mas, gente, a merda tá feita. Tiro no pé. O Pedrinho era mais brabo, defendeu a liberdade religiosa. Isso aí. Cara, mas o Pedro II, e história legal isso, que tinha umas aulas fazer o quê? Eu só mostrava a beleza que o Pedro II era. E agora estou mostrando para vocês o processo de desgaste do Pedro I, Pedro sanguinário. Pedro sanguinário, Pedro autoritário, o Pedro não democrático. Beleza? Então, o Pedro, ele está com treta agora aqui, com treta com a igreja, treta com o exército, treta com os senhores de escravos, porque ele libertou uma galera, não indenizou ninguém, né? Porque o Napoleão só colocou a coroa na cabeça, o Pedro prendeu o bispo. Exatamente, cara. E aí, Sabrina, e o quarto ponto. O Pedro, o filho mais velho do Pedro, aliás, ele não tem filho, que eu saiba, mas a mais velha é filha. E ela é casada com um francês, que é o Conde de. O Conde de é o cara que detonou o Paraguai na aula passada. Era um francês insuportavelmente insuportável. Exatamente, Júlia. E o Ercão cunha uma expressão do Ercão aqui, que é o seguinte, eu falo o seguinte, que a monarquia não cai, ela é abandonada. A monarquia não caiu, ela é abandonada. Eu vou desgarçando, perco um apoio aqui, perco um apoio ali, perco um apoio lá, e a monarquia vai caindo como um castelo de carta. Até que aí nós vamos ter o seguinte, então aqui, salvei o quadro já, quem quiser printar o quadro aí, por favor, pode printar, que eu salvei o quadro já. Beleza? Bom, aí, meninos, o que eu vou ter então aqui? O Rosa foi bom, acordou vocês, hein? Gostei do Rosa, chocou a vista da turma aí, chocou a galera, chocou a galera aí. Então, eu vou ter o que, meninos? O que eu vou ter então aqui? Eu vou ter então no Brasil agora aqui, o Pedro II, acabou na aula já, não acabou a aula já. O Pedro II, ele passa, então, por um processo de desgaste com vários grupos que vão dizer de forma efetiva que o Pedro II, ele é um cara, olha que palavrinha pesada, olha isso aqui, ultrapassado, velho. Pessoal, se alguém já foi, beleza, quem não foi, me fala pro Ercão, que mente, engana o Ercão. Já foram em locadora de filme? Ou não tô tão velho assim, né? Mas locaram DVD, né? Meus pais tinham o quê?
Meus pais tinham uma, pai do lado tinha uma locadora, pô, legal, cara. Quer dizer, obviamente, vocês ou tinham porque fechou, né? Ou seja, são coisas que são ultrapassadas. Ou seja, tem até, vocês, o Ara deve conhecer, que é o Ara do ramo aí. Fita VHS. Você pega a fita e coloca a fita no videocassete. Cara, isso é muito. Eu achei a Bela Fera. Ah, que bonitinha. Né? Ou seja, morri de chorar. Travou lá dentro a tristeza, morri de chorar. Ou seja, ô, Júlio, ultrapassado. Não sei se os pais do Aaron devem ter fechado, vendido a locadora deles, porque isso não existe mais. Você tem tudo na internet, tudo digital hoje em dia, igual eu tenho muito CD. Minha fita VHS prendeu lá dentro. Puta merda. Nossa senhora, para tirar igual de seus pais, hein? Na choradeira. Nossa. Então, Pedro ultrapassado. Ele perdeu o bonde da história. Por melhor que ele tenha sido. E aí, moçada, nós vamos fazer o seguinte aqui. Você vai ter agora um complô contra o Pedro. Quem é que vai estar nesse complô contra o Pedro primeiro? Vários grupos. Quais grupos são esses grupos? Você vai ter o grupo dos cafeicultores, que muitos deles tinham escravos que foram libertados, mas não foram indenizados. Então, puto com o Pedro. Você vai ter o grupo dos militares, que são os caras que têm o poder bélico na mão e não tem que obedecer um VHH. E você vai ter também aqui, por fim, o pessoal da igreja, que está puto com o Pedro, porque o Pedro quer colocar as verdades dele como absolutas e não quer obedecer o Papa. E aí, moçada, isso aqui vai se dar um golpe que foi capitaneado pelos militares. E aí, por que vão ser os militares que vão dar o golpe? Porque os militares, eles são portadores de duas coisas importantes. Eles são portadores da ordem e são portadores comecei a aula de um jeito e terminei a aula do mesmo jeito. Tanto é, moçada, que... E pergunta, Ercão, e o povo gostava do Pedro? Sim, Ercão, a Inglaterra não teve um tal de rei Henrique que fez o mesmo com a igreja. Ainda assim, a igreja anglicana. É isso mesmo. Você vai ter a igreja anglicana, né? O Henrique VIII, que era uma igreja para ele. Só que ele rompeu com o Vaticano. Eu estou falando da Inglaterra, não estou falando do Brasil, né, cara? São outros departamentos diferentes. E lá na Inglaterra, ele rompeu com a igreja, tomou as terras da igreja para a coroa inglesa e casou com uma mulher que ele amava muito, que era a Catarina, era Ana Bolena, que ele era casado com uma mulher feia e largou para pegar uma bonita, na visão dele. Então, cara, isso mesmo, Matheus, minha pegada na Inglaterra, no Brasil, só que o Brasil, o Pedro não teve esse peito. E aí, moçada, eu vou ter um livro aqui, eu até mostrei para vocês aqui, mostrei para o pessoal mais cedo, porque assim, pergunta, Marcão, e o povo? E o povo? E o povo? Pergunta, o que é que mudou na vida das pessoas com a proclamação da República? Com a independência do Brasil? A Júlia... Nada. Nada. A Júlia lá em Jesuânia, lá, mexendo com café. Ô, Júlia, bom, bom. Ô, o Brasil independente, você fala. Tá. Viu a minha desempolgação? É igual dançar com a irmã no baile. Né? Você vai no baile, Moiazada, você dança com a sua irmã no baile. Aqui em casa, pô. Né? Olha lá. Bom para esse, quer um café? É, bom. Agora aqui, ó, isso aqui, ouve aqui, olha só. Olha que chama isso aqui, estava vendo o cara mais cedo, abri até o livro aqui para vocês verem, se o Goiabão permitir, né? O livro que fala disso, é de um cara que eu gosto muito, de Carvalho, que fala... Ah, filho, vamos, filho. Um pouquinho imagem. Olha lá. É um livro, ó, olha como é que chama o livro. Se abrir, né? O livro chama Os Bestializados, a República de que não foi. Porque para o pessoal do Rio de Janeiro estava tendo, Larissa e Júlio, uma parada militar. Não era um golpe contra o Pedro II. Tinha projeto popular? Não. Qual o projeto? O projeto, esses três grupos. Para a igreja, os militares, cafeicultores. E o povo?
ficou o quê? Bestializado, ou seja, ficou besta. Sabe, dane-se. I'm so sorry, quer dizer. Beleza? E aí eu falei para você o seguinte ano passado aí, né? Não, mentira. Foi precisar algumas aulas atrás aí. O que é que o Pedro levou do Brasil? Quem lembra aí? Balde de terra. Balde de terra, Gabriel. Para colocar no caixão dele. Ele vai embora, né, Sabrina? Fica triste, Júlia? Triste, triste, triste. E morre. E eu vou ter no Brasil que eu chamo de proclamação da República. Que no Brasil é meio broxante as minhas aulas, porque nos países europeus temos guerra, temos revolta, a população pegou em arma. Aqui é coisa mais... Você usar morna, assim, tipo, não tem muita... Exatamente, Júlio. É sem sal. Aqui é a pessoa bonita, igual no caso, quando eu era adolescente, quando eu era solteiro, as mulheres lindas, as mulheres, mas não tem assunto, não tem sal. Brasil, muito golpe do governo. Matheus, você não viu nada ainda, cara. Para frente ainda. Turmita, meninos e meninas, rapazes e moças do meu coração, e mora no coração paga aluguel. Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Tranquilo? Curtiu a aula de hoje? Semana que vem a aula é pauleira. Pauleira. Vou dar um tempo. Ana Carolina, é verdade. Nós somos meio amargurados mesmo. Aqui no Brasil, a nossa história é meio amargosa mesmo, né? Amargosa. Gente, nós vamos ter uma coisa muito legal na aula que vem, uma aula muito punk, pesada, com racismo nível hard, tá? A aula que vem é uma aula pesada, chama de imperialismo, tá bom? Então, prepara o coração, semana que vem aí, prepara o estômago, que a aula que vem é pauleira, porrada, é tiro, barra de bomba, beleza? Faça o imperialismo aí, coração da África. Turma, obrigado a todo mundo aí, 10 horas de ligação, puseram aqui, congregação para a doutrina da fé, é mais antiga, uma congregação da cura, mano. Nossa, que chique, hein? Congregação para a doutrina da fé é a mais antiga das 9 congregações da Cúria de Roma. Turminha, então, beijo do ex-gordo aí. Prazer ter falado com vocês aqui. Semana que vem, bate horário, bate canal no mesmo link. Valeu, turma. Valeu, vai, tchau. Valeu. Boa semana, Matheus. Valeu.